Seja bem-vindo ao Fides Reformata, a sua revista eletrônica de teologia. O Fides Reformata é um programa oferecido pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Centro onde o Dr. Alderi Matos é professor já desde a sua fundação. Desde quando o irmão é professor ali? Desde 1997. Desde a fundação, quando o centro começou... Pouco depois da fundação. Pouco depois da fundação, ainda lá no Seminário José Manuel da Conceição. Exato. No programa de hoje nós abordaremos o primeiro artigo que o Dr. Alderi escreveu na Fides Reformata, na primeira Fides Reformata de 1996, um artigo abordando o catecismo de Heidelberg. Eu gostaria de começar perguntando, o que significa a palavra catecismo? Pois é, os catecismos foram documentos confessionais característicos da Reforma Protestante. Os historiadores costumam dizer que houve dois grandes momentos da história do cristianismo em que se produziram declarações de fé. Nos séculos IV e V da era cristã, os grandes credos históricos do cristianismo, o credo de Nicéia, etc. E na época da Reforma Protestante, então nos séculos XVI e XVII, também importantes declarações de fé na forma de confissões de fé e catecismos. Então, o catecismo de Heidelberg é um dos exemplos mais belos, mais eloquentes desse tipo de documentos da época da Reforma. Antes de entrarmos especificamente no catecismo de Heidelberg, qual é a importância desse tipo de documento? Possivelmente, para algumas pessoas, são relíquias históricas sem grande importância. Qual a importância dessas declarações antigas de fé? Pois é, essas declarações exerceram, representaram na época em que foram escritas várias finalidades, tiveram vários propósitos. O objetivo mais importante era, de fato, declarar de maneira bastante definida a fé, porque a Reforma e a pós-reforma ocorreram num contexto de muita controvérsia, de muita tensão, e também havia com frequência a exigência de diferentes estados, diferentes nações e diferentes soberanos de que os grupos protestantes firmassem claramente as suas posições doutrinárias e teológicas. Então, daí a necessidade da produção desses documentos. Então, esses documentos têm esse objetivo confessional, declaratório, mas também um objetivo didático, um objetivo litúrgico, com muita frequência eram usados no culto, e uma série de outras finalidades muito importantes. Ótimo. E o catecismo de Heidelberg, ele se destaca em quê? Fale um pouco a respeito desse catecismo especificamente. O catecismo de Heidelberg tem sido qualificado como o mais importante documento confessional da Igreja Reformada Alemã. Então, houve documentos confessionais produzidos em muitos países da Europa, mas no que diz respeito à Alemanha, então esse é o que mais se destaca. E ele, por causa das suas características intrínsecas, do seu tom caloroso, pessoal e conciliador, ele acabou se tornando uma das declarações de fé da época da Reforma mais amplamente aceitas, não somente entre os reformados, os calvinistas, mas até mesmo fora do âmbito da Igreja Reformada. E por que Heidelberg? Heidelberg é uma cidade do sul da Alemanha, que fica na região do rio Reno, é o chamado Palatinado, em alemão Pfalz, então o Palatinado eleitoral. A Alemanha, na época da Reforma, não era uma nação unificada. Ela era um império, o Sacro Império Germânico, constituído de dezenas e dezenas, mais de uma centena de principados, de pequenos territórios governados por príncipes. E alguns desses príncipes eram especialmente importantes porque eles participavam da eleição de cada imperador. Então eram os príncipes eleitorais, os príncipes eleitores. Esse era o caso do Palatinado, também conhecido como Palatinado eleitoral. Mas o fato é esse. Na década de 1540, o Palatinado tornou-se luterano, abraçou o luteranismo. Nos anos seguintes, este luteranismo
passou a ter um caráter mais, digamos, atenuado. E, finalmente, na década de 1560, houve uma tendência de aceitar mais a fé reformada nesses domínios por causa do líder, do príncipe que estava governando o Palatinado naquela época, que foi Frederico III. Frederico III, ótimo. Nós iremos para os nossos intervalos daqui a alguns minutinhos. E depois do intervalo, nós vamos abordar um pouco mais a respeito do Frederico III. Ele tem sido chamado de Frederico o Piedoso, ele tem recebido alguns elogios por historiadores por causa da sua seriedade com relação ao cristianismo reformado, e também entender um pouco melhor a respeito dessa distinção entre o cristianismo luterano e o cristianismo reformado, que é tão importante para a gênese desse catecismo. Então, logo depois do intervalo, nós voltaremos continuando a abordar esse catecismo, esse documento tão fundamental da história da Igreja Cristã, o Catecismo de Heidelberg. Até daqui a pouco. O mercado está buscando profissionais cada vez mais especializados. Você está preparado? Faça um curso de especialização Lato Sensu no Mackenzie. Agora com 4 opções de ensino à distância: gestão estratégica de negócios, marketing estratégico, gestão financeira de negócios, gestão estratégica de pessoas. Cursos totalmente online, conteúdo exclusivo criado por professores com ampla experiência profissional. Destaque-se no mercado. Mackenzie, ainda mais perto de você. Seja bem-vindo de volta ao Fides Reformata. No programa de hoje nós estamos conversando com o doutor Alderi Matos, que além de professor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação na área de Teologia Histórica, é também o historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Antes do intervalo, doutor Alderi, nós falávamos a respeito de Frederico III, do porquê ele é chamado de o Piedoso e também dessa distinção entre o cristianismo luterano e o reformado. O senhor poderia falar um pouco mais a respeito disso? Bom, o Frederico, ao contrário de muitos príncipes da sua época, era um homem extremamente preocupado, interessado pela vida espiritual e até mesmo por questões doutrinárias, por questões teológicas, e daí este apelido que ele recebeu. As diferenças principais entre as duas primeiras reformas, os dois primeiros movimentos de reforma, ou seja, a luterana e a suíça, que recebeu o nome também de movimento reformado, é que a Igreja luterana não se afastou tanto do catolicismo em alguns aspectos muito importantes quanto aconteceu com a Reforma Suíça. Uhum. Aliás, foi por essa razão que a Reforma Suíça recebeu esse outro título de movimento reformado, por causa do entendimento na época de que eles estavam reformando muito mais profundamente a Igreja do que os luteranos estavam fazendo na Alemanha. Mas diferenças em relação, por exemplo, à ceia do Senhor, a questão da eleição e uma série de outras questões, o governo da Igreja, questões litúrgicas, tudo isso marcou umas diferenças significativas entre esses dois movimentos. Então o rei Frederico foi o responsável por querer fazer um novo documento, uma nova declaração de fé, que deixasse bem claras suas posições teológicas, as posições que ele queria implementar ali no seu principado. Seria algo assim. Exato. Então, os seus antecessores haviam abraçado o luteranismo, inclusive o seu antecessor imediato, que foi Otto Henrique, um luteranismo já muito atenuado, com algumas simpatias reformadas, mas quem abraçou de maneira mais explícita a fé reformada, então, pela primeira vez na história daquele principado, foi o Frederico III. E ele, então, teve a ideia de convidar para a sua cidade, para a sua igreja e para a sua escola de teologia, esses dois ilustres e jovens professores, Zacarias Ursino e Gaspar Olevianus. Um deles o primeiro se tornou o principal professor da escola de teologia, o chamado Colégio da Sabedoria, Uhum. e o outro o pastor da igreja e também um destacado
pregador naquele principado. Então, foram esses dois elementos que acabaram se tornando os principais responsáveis pela produção do Catecismo de Heidelberg. No seu artigo, o senhor fala que eles tinham menos de 30 anos ao escreverem um documento tão fundamental para a história da Igreja. Fale um pouquinho mais a respeito desses dois personagens. Pois é, esses dois personagens, o primeiro alemão, o Zacarias Ursinus, e o outro, o Olevianus francês, eles haviam recebido ao mesmo tempo influências luteranas, por causa das regiões onde nasceram, mas também fortes influências calvinistas. O Ursino, inclusive, estudou durante algum tempo com o próprio Melanchthon, que acabou se tornando o sucessor de Lutero, mas conheceu pessoalmente Calvino. E o Olevianus também recebeu uma forte influência tanto de fontes luteranas quanto de fontes calvinistas. E por isso mesmo, eles eram partidários de uma espécie de uma conciliação, uma tentativa de aproximação entre essas duas tradições protestantes originais. E isso depois acabou se refletindo, inclusive, nesse documento ao qual eles estão ligados historicamente, que é o Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg, então, é contemporâneo de João Calvino. Existe alguma evidência que João Calvino tenha conhecido o conteúdo desse documento? Olha, o Catecismo de Heidelberg coincidiu com o final da vida de Calvino. O Catecismo foi publicado no dia 19 de janeiro de 1563 e Calvino morreu no ano seguinte, 1564. Então, realmente não houve muita participação direta, ou talvez nenhuma participação direta de Calvino na produção desse documento. Apenas a influência prévia que ele havia exercido sobre os dois autores principais. Quais são as principais características desse documento, né, do Catecismo de Heidelberg, Dr. Alderi? Olha, o Catecismo de Heidelberg tem sido exaltado, tem sido muito destacado, em primeiro lugar, pelo seu tom extremamente pessoal, inclusive usando muitas vezes o pronome na primeira pessoa. Né? Por exemplo, a primeira pergunta, qual é o teu único consolo na vida e na morte? A resposta, o meu único consolo, então a primeira pessoa. Então isso dá a esse catecismo um tom assim muito pessoal. Também a sua linguagem extremamente calorosa, devocional mesmo, ou seja, tratando de questões doutrinárias e teológicas, mas num contexto espiritual, devocional. E também a sua natureza e o seu teor conciliador, procurando fazer uma certa aproximação entre essas duas grandes tradições originais da Reforma, que foram o luteranismo e o movimento reformado suíço. Perfeito. No seu artigo você fala um pouco a respeito da estrutura do Catecismo de Heidelberg. Você podia falar rapidinho a respeito desse assunto para nós, por favor? Então, rapidamente, o Catecismo tem 129 perguntas e respostas. As duas primeiras perguntas são simplesmente introdutórias. E em seguida vem a primeira seção, que trata do nosso pecado e culpa. Da pergunta 3 até a pergunta 11. A partir da pergunta 12 até 85, a segunda seção, que é a maior do Catecismo, nossa redenção e liberdade. Então, depois de falar da condição humana, da situação humana de pecado e de alienação, agora a redenção em Cristo é abordada nessa segunda sessão, que inclusive inclui um comentário do Credo dos Apóstolos. E finalmente a terceira sessão, muito interessante, muito prática e muito com um tom assim muito pastoral, nossa obediência. Nossa obediência a Deus. Então aqui é que existe um comentário dos 10 mandamentos e também da oração do Senhor, mostrando então a vida cristã e especialmente a observância da lei do Senhor como uma expressão do nosso reconhecimento, da nossa gratidão pela salvação que recebemos de Deus em Cristo Jesus e a consagração da nossa vida a Ele. Amém. Foi uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa Fides Reformata. O senhor que é o editor da maioria das Fides que tem aí na praça, o senhor foi responsável pessoal por cada uma delas. Então, muito obrigado pelo seu trabalho como editor da Fides e muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Esse foi o seu Fides Reformata, sua revista eletrônica de teologia. Te vejo no próximo Fides.